Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós neste momento de culto, de louvor, adoração. Hoje também nós queremos celebrar os 91 anos da Comunidade Evangélica Luterana Sião, que completa amanhã, fundada em 18 de outubro de 1929. Fique conosco nesse culto, queremos ser uma bênção para você e sua família e que Deus abençoe cada um de nós neste momento. Iniciamos invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos ensina, nos diz, que se nós dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso eu convido a você, querido ouvinte, para que em conjunto nós possamos confessar a Deus todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos mais uma vez diante da Tua graça para pedir perdão pelos muitos pecados que cometemos contra Ti, por pensamentos, palavras e ações. Reconhecemos o nosso pecado e pedimos, tem compaixão de nós e perdoa-nos. Por Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus também nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. A você que confia em Cristo Jesus como seu único Salvador, eu tenho a alegria de dizer: os teus pecados são todos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos também, para este culto, fazermos a leitura do Salmo de número 96, do versículo 1 ao 9. Louvor a Deus, o Rei. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus, Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza. Enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dEle toda a terra. Gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós.
Este momento especial do culto cristão, quando nós abrimos a palavra de Deus e podemos ouvir Deus falando conosco. Temos duas leituras para esse culto. Primeira leitura de Isaías 45, versículo 1 ao 7. Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido, e embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, embora você não me conheça. Eu lhe dou força para lutar, faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho, nós encontramos em Mateus capítulo 22, do versículo 15 até o 22, onde lemos: a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns de seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas! Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Nós queremos agora confessar a nossa fé cantando o hino Nós Cremos Todos num Só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Estimados irmãos e irmãs, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco neste momento, onde nós vamos meditar em sua santa palavra, para dela aprender mais e também crescer na fé. Uma das coisas mais importantes que
que temos para o entendimento de qualquer coisa é o contexto. Isso é verdade quando você está ouvindo um discurso, isso é verdade quando você está lendo um livro, isso é especialmente verdade quando você está lendo a Palavra de Deus. E para entender quão bizarra é a situação do Evangelho de hoje, nós precisamos conhecer o contexto de como o Evangelho de hoje foi escrito. O Evangelho que acabamos de ouvir nos diz que alguns discípulos dos fariseus e alguns seguidores dos membros do partido de Herodes, eles foram atacar Jesus com uma pergunta. Mas para a gente entender isso, é importante a gente ver quem eram os fariseus e quem eram esses membros do partido de Herodes. Bem, os fariseus, nós poderíamos dizer que eles eram extremamente nacionalistas. Eram pessoas que cultivavam muito a tradição judaica e eles seguiam o princípio também de que somente alguém do seu povo, do povo judeu, poderia governá-los. Então era muito estranho para eles terem um governo romano que oprimia o povo judeu e representantes de Herodes que oprimiam eles também. Por outro lado, esses membros de Herodes eram pessoas que se alinhavam com os ideais de Roma e entendiam que Herodes era de fato o governador e que assim deveria acontecer. Pois bem, conhecendo esses dois tipos de pessoas, fariseus e os seguidores de Herodes, a gente entende que eles tinham discursos políticos totalmente antagônicos. Poderíamos usar uma linguagem política e dizer que uns eram da esquerda e outros eram da direita. Mas eles deixam de lado essa rivalidade para tentar um plano contra Jesus. Por quê? Porque Jesus, no ideal farisaico, no ideal que eles procuravam, Jesus deveria ser um líder político que viria até o mundo para criar uma nova Jerusalém ali, livrar o povo da opressão romana. Então, como Jesus veio para curar, para salvar, para perdoar, não era o tipo de líder que os fariseus estavam procurando. Por outro lado, os seguidores de Herodes, os membros do partido de Herodes, como lemos na tradução da NTLH, eles tinham medo de Jesus, porque Jesus era alguém que arrancava multidões que o seguiam. Logo, se Jesus fizesse algum movimento popular, o povo poderia se rebelar contra o governo agora estabelecido, que era o governo romano, e tentar, acabar com esse governo. E aí nós vemos então esse contexto onde eles se juntam para tentar acabar com o inimigo em comum para eles, que era Jesus. Pois bem, eles armam um plano. Eles criam um dilema, onde, no imaginário deles, Jesus só sairia perdendo. Eles chegam até Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, é certo que nós devemos pagar impostos para o governo romano ou não? Se Jesus dissesse que era correto, o povo judaico iria ficar contra Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos que nós temos apenas uma autoridade, que era Deus, na visão farisaica. Se ele falasse que era proibido dar e pagar impostos para o governo romano, os membros do partido de Herodes acusariam Jesus de estar sendo contra o governo romano. Ou seja, no imaginário dos judeus, fariseus e dos membros do partido de Herodes, Jesus estava contra a parede. Mas Jesus então ele muda o jogo. Jesus ele fala: traga uma moeda aqui, e pergunta: de quem é esse rosto que está marcado aqui na moeda? E eles falam: de César. E Jesus então diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus ele conhecia o coração daquelas pessoas que queriam acabar com a sua reputação, que queriam encontrar alguma forma de fazer com que ele fosse preso. Mas ele muda o jogo e ele sai com maestria daquela situação.
O tiro saiu pela culatra, pois Jesus conhecia a intencionalidade deles. Os fariseus e membros do partido se envolveram em uma falácia lógica chamada falso dilema, onde é oferecido apenas duas alternativas possíveis, embora uma ampla gama de alternativas possíveis estejam realmente disponíveis. O inimigo, muitas vezes, quer usar falsos dilemas também na nossa vida espiritual. Um que envolve a nossa própria salvação é o dilema entre autojustiça e desespero. E o diabo usa a lei de Deus para nos tentar colocar contra a parede, tentar colocar dúvidas em nossos corações. É mais ou menos assim: você faz o que Deus diz em sua palavra e vai para o céu, ou você não faz e vai para o inferno. Nesse falso dilema, os mocinhos vão para o céu e os bandidos vão para o inferno. E aí nós ficamos numa encruzilhada: ou você é bom ou você é ruim. Mas existem pegadinhas dentro desse dilema. Será que você é bom o suficiente para ir para o céu? Será que você é tão mau que merece o inferno? Notem a dúvida que o diabo coloca em nossos corações. Eu posso negar a verdade do meu pecado e insistir que sou um dos mocinhos que vão para o céu. Mas se eu faço isso, eu estou me autodeclarando justo. E contradiz o que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em 1 João 1,8. Se dizemos que não temos pecados, nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Logo, eu não poderia entrar nesse autodilema de dizer que eu poderia ser salvo por fazer o que a lei manda. Ninguém consegue fazer o que a lei de Deus manda. Por outro lado, nós podemos cair em outro dilema e reconhecer que somos pecadores, que merecemos o castigo de Deus e a condenação eterna. E ao cairmos nesse dilema, podemos acreditar que nós não seremos salvos, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas se nós agirmos dessa forma também, nós estaremos minimizando toda a obra que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz. Ele pagou por todos os pecados. Isso inclui aqueles pecados que nós nem conhecemos e aqueles pecados que nós temos vergonha de confessar em público. Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre por todos os pecados. Logo, quando o Espírito Santo cria em nós a fé e faz com que nós reconheçamos esses pecados, que nós peçamos perdão a Deus por eles, nós receberemos gratuitamente o perdão de todos eles. Ou seja, para esses falsos dilemas de eu me autodeclarar inocente ou me autodeclarar culpado, só uma solução: Jesus. Jesus morreu na cruz, perdoou todos os meus pecados e agora me dá livre acesso a Deus. Foi através de Jesus Cristo que Deus perfeitamente aceitou o perdão para todos os pecados e toda a humanidade. Logo, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós não somos responsáveis por nossa própria salvação. Jesus assume total responsabilidade sobre a nossa salvação. Foi Ele que conquistou o perdão para nós, e Ele é o único que pode nos limpar de todo o pecado. Assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu, isso acontecerá conosco. Aqueles que confiam em Jesus também receberão essa bênção. Deus os elevará à imortalidade no último dia e unirá corpo e alma mais uma vez. Nesse dia haverá um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então, como Jesus diz em Apocalipse 21:4, nosso Deus enxugará cada lágrima de nossos olhos. A morte não existirá mais, não haverá luto, não haverá choro, não haverá dor, pois as primeiras coisas já passaram. Os fariseus e os membros do partido de Herodes, do evangelho de hoje, tentaram tornar Jesus irrelevante fazendo uma pergunta.
Quando isso não funcionou, eles desistiram dessa sutileza e foram embora, decididos agora a matar Jesus. O que aconteceria nos próximos dias? Jesus seria morto, crucificado. Mas o que eles não sabiam é que Deus também estava ciente desse plano deles e que usaria essa maldade que eles fariam contra Jesus para ser uma grande bênção para todos em todo o mundo. Pois pela morte de Jesus Cristo na cruz há um religamento entre nós e Deus, ou seja, o céu é aberto para todos que confiam em Jesus. É por essa vitória da morte de Jesus Cristo na cruz que nós receberemos o perdão e recebemos ainda hoje o perdão, a vida e a salvação. É por essa vitória que mesmo que morramos, nos ergueremos novamente. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o trabalho que ele fez na cruz é a vitória final. É a garantia de que a autojustiça e o desespero são falsos dilemas. Em Jesus Cristo há um único caminho, uma única maneira de nós chegarmos ao céu. Que nós, querido irmão e irmã, continuemos firmes nesse caminho que nos leva para o céu, que nos leva para a salvação eterna. Amém. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Queremos neste momento falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado na vida de cada um de nós, especialmente pelos 91 anos de bênçãos da comunidade evangélica luterana Sião, a qual tu amorosamente preservaste e aumentaste para que mais e mais pessoas pudessem chegar ao conhecimento verdadeiro de ti e da salvação que há em Cristo Jesus. Guarda a nossa comunidade, guarda-nos a nós, para que nós possamos aqui nessa igreja continuar te servindo e recebendo de ti o perdão, a vida e a salvação também por meio da Santa Ceia. Ó Cristo Jesus, esteja com cada um de nós, fortalecendo-nos a confiança de que em ti há o socorro presente em toda e qualquer situação, especialmente nesses momentos em que vivemos período pandêmico, em que nós nos agarramos cada vez mais em ti, para em ti encontrar o refúgio, o consolo e a salvação. Esteja com cada um de nós hoje e sempre,
E tudo mais que temos a pedir ou agradecer, fazemos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco neste momento de culto, louvor e adoração. Lembramos que temos culto presencial aqui na comunidade evangélica de Sião todos os sábados às 20 horas. Deve ser feita inscrição previamente. E também todos os domingos às 19 horas nós temos um estudo online pelo canal do Facebook da nossa igreja. Amanhã o pastor estagiário Stani falará sobre o tema Somente pela Fé. Convidamos a todos vocês para assistirem e acompanharem conosco esse estudo amanhã pela página do Facebook da comunidade Sião, que é facebook.com/ielbsa. Fiquem todos com a bênção de Deus. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo. Mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem
Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus.